Boa noite, capitão. Boa noite, Daniel. Ela vem de vermelho e preto. Vai vender o Pedro. Vai vender não, o Pedro. Não vai não. O pessoal... É vermelho com vermelho aqui, ó. É colorado. A calça é preta. É vermelho e preto. Aqui não tem jogada assim, é tudo combinado para dar renda. Já vem naquela preparação, você tá entendendo? Então, o Flamengo é demais, né, gente? O Flamengo é esperto. Tô com uma certa dificuldade aqui, não tô podendo. Perdi um meia, preciso de mais um atacante, tô com dificuldade contra... Michael. Gonçalo Plata. Gente do céu. Alcaraz. A lateral esquerda... Alexandro. Não tem um jogador nenhum é mais ou menos. Nenhum é mais ou menos. Nenhum desses aí é mais ou menos. Você vai falar, mas o Alexandro, Pascoal, o Alexandro deixou a Juventus. Sim, mas quantos títulos ele ganhou lá? O que ele já fez lá? A história dele no futebol da Itália, a trajetória dele no futebol italiano. Mas ele não está sendo mais convocado para a seleção brasileira. Não está porque o treinador não quer. Deixa ele jogar no Flamengo, você vai ver se ele não vai voltar para a seleção brasileira. Então, gente, não tem um jogador do que o Flamengo contratou, mais ou menos. Mais ou menos. O Flamengo é danado. Já tem o maior elenco, maior da América do Sul. Agora tem alguns jogadores machucados, foi para a Europa e já acertou com essa renca toda. Já imaginou? Agora, Tite, quero ver botar todo mundo para jogar. Só pode 11. Não aumentou isso, só não. Pode 11. Podendo, mas vou falar pra você. Para quem estava reclamando que o banco tinha menino... isso? Teve gente que reclamou. O Respostinha é danado. O Respostinha toda hora, porque esse time aí, vimos todos os garotos no bar. Agora quero ver ele falar. Respostinha, eu quero ver você falar agora. Manda aí mensagem que eu quero falar com você. Os clubes brasileiros podem trazer jogadores para o nosso futebol. E o Flamengo, diante das lesões que teve recentemente, sentiu essa necessidade. Já anunciou Michael, já anunciou Alexandro e Gonçalo Plata e Alcaraz fazem exames médicos. A informação é do Pedro Ivo Almeida, já tem todos os detalhes no nosso site. Ele conversou com pessoas dos bastidores e o Gonçalo Plata, inclusive, já está no Rio de Janeiro fazendo esses exames. O Alcaraz ainda em Londres, mas a expectativa é pelo anúncio breve desses dois novos personagens rubro-negros. É a reestruturação? Na vida do Alcaraz tem a ida de um jogador do Flamengo para... Que ainda está sendo definido, né? Não, já está... Já está definido? Bater o martelo? Já. Era o Vitor Hugo. Era o Vitor Hugo. Vitor Hugo. Sim, ele vai para a Inglaterra, mas ele não vai ficar lá. Ele vai ser emprestado para a Turquia, que é um time do mesmo grupo. Então, tem que fazer todo esse trâmite, né? E mais 20 quilos de alcatra limpinho. É dinheiro, hein, gente? Esse é o cara. Mas ele tem 21 anos, né, gente? Ele tem 21 anos. Ele não é meia de ligação, ele é ponta de lança. O mais legal, Pascoal, você que gosta de falar das qualidades financeiras do Flamengo, é que os outros 19 pagariam este dinheiro para um cara que ia chegar, pôr a 10 e entrar no time. Esse aí não sei nem se vai ser titular. Jesus! Mas não sei. Olha o susto que eu tomei, você me deu um susto. Mas são reforços pro elenco ali, cara. O Arrascaeta vai sair do time pra ele. Ainda tá... O De La Cruz vai sair do time pra ele. O Pedro vai sair do time pra ele. Então, calma, não sei se ele vai jogar. Aí é o Tite. O Tite vai melhorar muito. Vai pôr 12 em campo. Não, sabe por quê? O elenco vai melhorar o Tite? Isso, porque o Tite teve esse problema. A gente deseja do coração, porque é um cara que eu gosto, o Tite sabe disso. Eu desejo do coração que ele se recupere. A gente pode discutir que o time jogou bem, jogou mal, é discussão de futebol. Mas a pessoa, o ser humano, a gente tem lógico, que... uma coisa não tem nada a ver com a outra. Espetacular. Imagina. Agora, ele vai se sentir bem. Sério. Deixa eu ver aqui. Tá esquisito? Machucou! O cara senta ali pra resolver essa parada que eu tô precisando. Ainda bem, porque você pode jogar, entendeu? Jogar porque o cara é ponta direita. Você pode jogar perto do centroavante. Sim. Ou ele pode também substituir o centroavante ou jogar um pouquinho mais atrás, vindo com a bola dominada. O Plata é centroavante. Sim. É 9-9. Entendeu? Modelo Pedro. Sim. Não é modelo Gabigol que sai da área. O Plata gosta de ficar na área. É o modelo centroavante, né? O Michael e o Alexandro, a gente sabe como joga. E aí eu acho fácil de entender a contratação do Plata, porque quando o Flamengo traz o Carlinhos, é um jogador para ser um
terceiro jogador para esse lugar, né? Existia uma expectativa de o Gabriel poder entrar ali para substituir o Pedro, foi antes de todo esse imbróglio com o Gabriel, e aí o Carlinhos passa a ser o substituto imediato. Então há um improviso do Bruno Henrique, tem várias coisas que precisaram ser feitas nesse caminho que fizeram o Flamengo olhar essa necessidade. Acho que o momento do Flamengo agora é diferente, né? Se algum tempo atrás, capitão, a gente questionou muito quando tinha 7 desfalques, se esse elenco ainda tinha força para se manter como o melhor time, né, escalado de 1 a 11, porque o elenco continua lá, mas não tinha muita gente. E agora tem a expectativa de Arrascaeta voltando, Pedro voltando, Gabriel voltando a ficar à disposição, Vinha e Cebolinha realmente só mais para o ano que vem ou final de temporada, mas esses reforços mudam de novo o aspecto do que é o Flamengo na temporada em 3 competições. Colocam o Flamengo novamente em um patamar ali, como o Bruno Henrique fala, que a gente fala quase que sempre, né, Dani? Que o Pascoalzinho toca muito nesse assunto, né? O melhor elenco da América do Sul e se fortalece ainda mais, né? Parece que assustou, né? Parece que essas lesões que o Flamengo teve, esses problemas físicos, lógico que assustam a todos, torcedor, a dirigentes, mas teve um impacto muito grande, né? O Flamengo em 2 semanas que não pôde contar com jogadores importantes, passou por dificuldades dentro de campo, e aí quando você tem objetivos muito grandes, né? Eu acho que o objetivo do Flamengo é brigar em todas as frentes, então, assim, a maneira como tudo aconteceu enfraqueceu demais, assim, mostrou talvez uma fragilidade do elenco, e aí o presidente, né, o Braz, enfim, se movimentaram muito rápido para fazer essas contratações, que, como a gente já disse aqui, tem um impacto muito grande. Com relação ao Gonzalo, Dani, assim, é só a gente olhar para um cenário futuro para o Gabigol também, né? Porque agora o Gabigol, se realmente houver essa contratação, o Gabigol se torna o terceiro atacante, né? Mas eu acho que isso já foi dito, inclusive, sobre a saída no fim do ano, é isso, né? mas assim, porque eu falo pelo lado do torcedor também, porque eu acho que o torcedor tem um carinho por ele, Dani, né? Por tudo que o Gabigol representou, né? A importância em títulos do Flamengo. Então sempre fica aquela expectativa de que o Gabigol vai entrar em algum jogo, vai conseguir corresponder, vai conseguir ter uma retomada de qualidade. O leite azedou pro Gabigol. Exatamente. Isso, Pascoal. Azedou no Flamengo e agora azedou no Palmeiras. É isso. Agora, o Palmeiras mandou um pré-contrato para ele assinar e ficou assinar. Chamou o representante do Gabigol 2 vezes. Sim. Eu não sou baú para ficar guardando, não. Chamou o cara 2 vezes e falou, e aí? Precisamos que você resolva essa parada. Ah, não, deixa tocar, deixa na frente e resolve, redundou a manifestação da presidente do Palmeiras. Não quero mais. Sim. E aí, o leite azeda, porque no Flamengo ele não vai ficar, a manifestação do presidente do Landim foi muito clara. Sim. Ou ele aceita o que o Flamengo ofereceu, 1 ano de contrato, ou não vai ficar. Mas agora com a chegada desse outro jogador, talvez nem isso mais, né? Entra um monstro desse, e Gonçalo Plata de centroavante, o Pedro recebe uma proposta milionária, e o Flamengo não aceita, são 20 milhões de euros. Eu não venderia o Pedro por 20 milhões de euros. Quero ser bem sincero para você. O Pedro não é centroavante de 20 milhões de euros. É por dobro disso. Na Europa eles vendem jogador pior que o Pedro por 60 milhões, 70 milhões, e o Pedro vai por 20. Não, tá certo o Flamengo de segurar, tá certo mesmo. E aí o Flamengo se reforça de uma forma. Ontem eu falei aqui, mas as pessoas podem usar, eu não cobro nada, que o Flamengo é o candidato ideal para a tríplice coroa, que é a tríplice coroa ideal. Você ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Não, Pascoal, mas assim, numa análise... Eu não estou falando de Mundial, hein? Não estou falando porque vai jogar contra Real Madrid, fica muito difícil. Não estou falando isso. Eu sei que é difícil, mas o Flamengo monta um elenco extremamente capacitado. Com certeza. Extremamente capacitado. Ou você acha futebol brasileiro, essa tríplice coroa nunca aconteceu, né? Não. Tem tríplice coroa. Tem com o Carioca, com o estadual. O Atlético Mineiro foi quem esteve mais perto, mas aí não passou numa semifinal contra o Palmeiras, ou seja, não disputou nenhuma final, ganhou 2 e não chegou na final do terceiro e tal. Mas com um elenco incomparável com o que o Flamengo tem hoje. Sim. Ainda assim, ele parou ali num Palmeiras, num jogo muito igual, né, e tal. Eu até perguntei ontem aqui pro Pascoal se foi aquele que o Hulk perdeu o pênalti, tudo. Se ele passa pelo menos para a final, ele ia. Se ia ganhar, não sei. Mas teria ganho. Porque a gente vive sempre dizendo que ninguém tem condição por causa do calendário, etc. Não sei, eu não acho que é bem assim, não. O Flamengo vai abrir mão de nada que ele está disputando e tem elenco agora, voltando todo mundo aí em setembro, os jogos sendo só para o final de setembro.
ele tem time para bater de frente nas 3. Passou a ser complicado o brasileiro, se quer saber, porque o Fortaleza não está olhando para ninguém. A senhora se lembra que eu sempre falei do Fortaleza aqui? Sim. Ninguém está prestando atenção. Olha que ele está com o jogo a menos, está chegando e ele está lá. E agora, ainda com o jogo a menos, ele já está lá na frente. Tem 4 pontos, se eu não me engano. Vou até abrir Então, a tabela, que é mais do que o Flamengo. O Flamengo também tem um jogo a menos, né? Por isso tá eu tô igual, fazendo essa em número comparação. de jogos, sim. Mas são 4 pontos de diferença. Sim, tem se os que dois tirar uma vencerem seus jogos. exato. Não, e essas contratações também, Dani, elas vão, assim, na minha visão, lógico que o Tite tem casca para isso, né? Mas vão colocar um pouco mais de pressão. Concordo. Porque o Tite sempre falou que ele gosta do time, a gente sabe disso, né? Times equilibrados, que também pensam na questão defensiva, só que são jogadores que olham mais para frente, né? Então a gente pode olhar para o Alcaraz jogando, mas aí o meio-campo talvez teria que ser De La Cruz, teria que ser Alcaraz, Gerson, Arrascaeta. É isso que eu tô falando. E o primeiro volante? É isso, assim, mas a gente conhece o trabalho do Tite, que tem que ter um Eric Pulgar na frente, que tem que ter um Léo Ortiz. Então, em alguns momentos, pode ser que isso o pressione. É lógico que ele está feliz, como o Pascoalzinho falou. Está super feliz com as contratações. Enfim, o Flamengo ganha demais, né, com relação à qualidade. Mas ele vai ter que, eu acho que o time vai ter que se encaixar de uma forma que traga um pouco mais de tranquilidade para o torcedor, e isso acontece com resultados, porque ele também pode ser pressionado. Porque é lógico que o torcedor quer que os melhores estejam em campo. E os caras que tenham mais qualidade, os caras que façam o Flamengo jogar de uma forma mais vistosa. E não é muito a característica de trabalho do Tite. Eu acho que ele não vai abrir mão, talvez, dessas convicções para montar um time que o torcedor espera que esteja aí, assim, os 11 dentro de campo. Eu vi o Alcaraz um pouco, capitão, e também com relação ao Alcaraz, Dani, só para completar o que o Pascoalzinho falou, eu vi alguns vídeos, né, que eu gosto também, eu fico curioso com relação a isso. Ele é um jogador que ele não tem nada a ver com o Arrascaeta, né? Ele não é o cerebral do time, ele não é o que seria o Claudinho. Ele é um jogador jovem, de muita intensidade, de movimentação, ele gosta de sair um pouco mais de trás. Os dribles dele que eu percebi são dribles mais em velocidade, né? Então ele tem essa intensidade de jogo. E assim, o que eu vi, ele se aproxima muito do De La Cruz, assim, a forma como o De La Cruz joga. Essa intensidade, a movimentação de pernas mais rápida, mas é um jogador assim que é interessante, é por isso que custa esse valor, que tem esse valor de mercado, mas não é. Eu só quero assim, deixar claro que, pelo que eu percebi, não tem a característica do Arrascaeta. Não, ele é um meio armador, ele é um ponta de lança. Exatamente. É o que o Pascoal falou. Exatamente. Agora, isso que o capitão coloca é interessante, Pascoal. O Plata pode ser jogar também, entrando em diagonal. Sim, como segundo atacante. Ele é tido mais como um ponta-direita mesmo que entra, né? Para a linha de 3 na frente. Pode fazer uma linha de 3, ele pode ser o da beirada e ele pode ser o de dentro. Mas não está fechado, Entendi. não, né? Tá Não, fechando, o Gonçalo né? Plata, porque o Pedro Ivo está subindo a reportagem daqui a pouco no nosso site, no espn.com.br, e a informação dele é que o Gonçalo já está no Rio fazendo exames médicos e que o Alcaraz está fazendo exames em Londres, mas que está muito próximo de assinar tanto com um quanto com o outro, e esse anúncio deve ser Porque o feito nas Alçade voltou próximas atrás, horas. né? Sexta-feira estava tudo muito certo, aí o time lá resolveu aumentar preço, mudar as condições, Sim. aí o Flamengo afastou. E aí o Flamengo reconhece que uma das dificuldades é que o time de lá não precisa de dinheiro. Isso é duro, né? É como você ir lá querer comprar um jogador. Quero comprar o Pedro. Você está de brincadeira, não estou precisando disso não vou abrir mão e tal. Aí você quer comprar um cara lá dele? Não sei, vou pensar, porque não é o dinheiro. Sim. É o cara que tem que convencer o clube, que quer sair. Isso, é igual o Claudinho no Zenit. O Zenit não está precisando de dinheiro, não vendeu. Não queria e não vendeu. Deixa eu só retomar esse assunto, esse gancho aqui do capitão com vocês, porque eu acho que é um debate interessante da gente fazer. A torcida do Flamengo, ela sempre cobra bom futebol, e o que é bom futebol para a torcida do Flamengo é um futebol ofensivo. Acho que historicamente, né? O capitão está aqui, jogou lá, sabe disso. E isso vai pressionar o Tite. Porque, claro, está se montando um elenco para o time ser igualmente competitivo em todas as frentes, com substitutos à altura. Então, é ou o De La Cruz, ou o Alcaraz, ou o Arrascaeta, aí continua no mesmo lugar, né? Sim, nem tem com a mesma característica. Mas, enfim, ou o Gonçalo Plata, ou o De La Cruz pode Michael, fazer o Arrascaeta. ou, enfim, o Luiz Araújo. Você cria opções. Mas a torcida do Flamengo, ela vai ter muita dificuldade de compreender caso o Tite mantenha um modelo que ele chama de equilibrado, mas que muitas vezes é visto como colocar o time para trás. Principalmente no que diz respeito às alterações, assim. Isso pode gerar um conflito para vocês? Eu acho que o Tite é tão inteligente, tão capacitado, que nessas contratações ele já fez o seguinte:
Eu quero um lateral esquerdo que fica. Sim. Porque ele pode montar aquela linha de 4 para dar espaço para os caras do meio e da frente. Ele tem condições de fazer isso ou não? Sim. Tem 4 jogadores atrás para fazer esse trabalho de marcação. Eu acho que o Léo Ortiz vai ganhar espaço como primeiro volante. Aliás, para mim, está ganhando espaço como primeiro volante. No seu último jogo contra o Bragantino, ele começa como volante e termina como zagueiro. Né? Sim. E ele está ganhando esse espaço como primeiro volante. Por quê? Porque precisa da sustentação de um homem mais alto, mais forte na marcação. Nada... sabe, a gente não fala nada contra o outro, é a favor de quem está jogando. Entendeu? E assim, não é questão de ser contra ou a favor, é questão de analisar rendimento. O Alan não rendeu tudo que você esperava dele. O Alan ainda não... O Alan não está adaptado àquilo que é exigido dele no Flamengo. Essa é uma situação, certo? Agora... Tem o Pulgar também, né? Aí você... o Eric Pulgar, em um dado momento, ele foi bem. Quando ele volta da Copa América, ele foi muito cornetado pela imprensa chilena na Copa América. O Eric Pulgar, ele não fez uma boa Copa América na avaliação dos chilenos, né? E ele volta para o Flamengo, mesmo assim, sendo titular. Aí o Léo assume... O Léo, quando joga, dá uma sustentação tremenda. Pergunta para quem é zagueiro, para quem foi zagueiro, se eles não gostam de um volante daquele ali, que é segurando a onda. Todo mundo gosta, porque dá sustentação para a defesa. Aí é que eu chamo a atenção que você está falando desse ponto. Do volante para frente, quem é que vai jogar? Quantos tem para jogar? Exatamente isso. Tem 2 meias pela direita, tem 2 meias pela esquerda, tem 2 pontas pela direita, tem 2 pontas pela esquerda e tem centroavante. Gente, e as variações? O Bruno Henrique pode jogar do quê? Pode jogar de centroavante. O Bruno Henrique pode jogar na esquerda. Tem um dado momento que vai precisar do Bruno Henrique mais alto, mais forte na ponta esquerda, contra um lateral que seja nessa... Vai jogar, por exemplo, só uma sugestão, não precisa adotar não, é só uma sugestão. Vai jogar contra o Cuiabano, mais alto, mais forte, né? Aí o Bruno Henrique, né? Porque o time do Botafogo é físico. Sim. Aí você vai precisar do confronto físico. Aí você vai precisar de um cara mais forte. Mas aí vai ter que pôr ele na direita, já não é a dele, né? Um na direita também não. Não, porque o Cuiabano é lateral esquerdo, né? Sim. Para ser um enfrentamento direto. Mas ele, nesse último jogo, fez esse papel também, entendeu? Sim. Dá para fazer esse tipo de confronto. A gente tem que analisar uma situação. Por exemplo, o Alcará, o Plata. O Plata é mais alto, mais forte e rápido. É um curisco. Botar a bola na frente, ele é um curisco para chegar na... Corisco. O curisco. Curisco. Não sabe o que é curisco? Eu não. Deixa pra lá. Olha só. Fala, Mauro. Não, eu concordo muito com vocês. Acho que aumenta a pressão, sim. Aumentam as opções, mas é óbvio, o torcedor olha e fala, olha o que você tem aí para escalar. Sim. Eu quero não só ganhar, dá para escalar e jogar bem e tal. Essa história do equilíbrio, o Tite não está conseguindo também se manter com esses números, porque eu me lembro que na seleção, no Corinthians, eles falavam muito, olha o saldo de gols aí para você ver, eu faço poucos gols, mas também sofro poucos. Não é o caso. Não é o caso, já são 26 gols do Brasileirão, né, mais do que os seus concorrentes. E número de gols também menos do que o Botafogo ainda. Então o saldo não é o que o Tite Você não está botando os gols de cabeça, bola cruzada na área. Desses 26 deve ter sido uns 20. Sim. Mas enfim, não, estou chutando aqui. Mas enfim, ele precisava corrigir isso para ele sim falar, tá vendo como o time é equilibrado? Meu saldo é o melhor de todos, porque eu faço e sofro menos e tal. Isso não tem acontecido. Agora, vai aumentar. E aí vai aumentar até para a bola de gude que ele for disputar ali. Ele fala, você trouxe todo mundo, então tem que ganhar também. Porque é muita gente boa, realmente. Todo mundo esquece, o Rossi fez questão de dizer que tem sempre um adversário, tem uma estratégia do outro lado para barrar tudo isso. Mas os caras vão ter que estudar muito para barrar isso. Primeiro que o Tite já começa podendo, se quiser fazer um certo mistério, com tantas opções no meio, deixando o técnico do lado de lá meio sem saber quem vai jogar e que jeito vai jogar, porque são muitas opções. Quando todo mundo chegar, todo mundo estiver bem, entrosado e tal. Agora, vai jogar o Pedro? Vai. Só se ele estiver bem? Vai. De La Cruz? Vai. Gerson vai jogar? Gerson. Tá voando. Vai jogar.
Então, assim, esses que Mas estão eu acho que chegando positivamente para o Gerson é o fato de ter alguém para que ele possa descansar em determinados momentos. O Gerson acaba os jogos exaustos porque ele precisa estar em todos, porque ninguém faz como ele aquela função dentro de campo. Tanto é que ele deu um exemplo, foi ontem que a gente comentou, que me surpreendeu. Achei que ele não ia jogar final de semana. Ele saiu com dor de cabeça, dizendo que jogar na altitude era sinistro e tarará. Eu falei, vai ser poupado. Primeiro e olha, capaz quase obrigado a jogar jogo do Bragantino. E correu demais. E correu demais de novo, né? Lá ele saiu no segundo tempo e tal, mas exausto, dor de cabeça, e aqui ele saiu voando de novo. Jogador que está numa fase ótima, não à toa, está na seleção brasileira, vai disputar sim uma vaguinha ali. O Dorival vai ter que olhar para ele, apesar do Dorival, eu imagino, ter lá já mais ou menos na cabeça os que estavam indo antes para fazer esse meio-campo e tal. Possivelmente saia com esses, mas vai ter que olhar o Gerson. Está numa fase muito boa. Acho que agora, depois que voltou, não teve tão bem. Teve uma fase que ele oscilou o Gerson e tal, estava estranho. Agora voltou a voar, cara. Teve uma fase que o time todo oscilou e ele caiu numa junto, cirurgia. Jogar futebol sozinho. Eu só veio numa cirurgia. Não, eu acho que só agora o discurso do Tite vai poder mudar um pouco, porque como o torcedor do Flamengo, ele quer que o time brigue por todas as competições, que esteja o melhor time em campo. Eu acho que hoje, com as contratações, ele não vai precisar dar tanta essa explicação, sabe? Assim, poxa, às vezes o Flamengo não rendia e ele tinha que chegar na coletiva e falar assim, pô, eu não queria... vai estourar, eu não queria não tirar tal jogador, mas aí a gente percebeu que ele ia ter um problema. Hoje você ameniza esse discurso, porque a movimentação que ele vai fazer dos 11 em determinado jogo, quem vai entrar é um jogador de tamanha qualidade como aquele que está saindo. Então, eu acho que vai ter uma movimentação que favorece ao Tite com relação a isso. Só que do outro lado, tem as competições vão se afunilando e aí você vai ter que colocar os melhores realmente, né? Assim, se você olha para um início meio de brasileiro, você vence jogos mesclando. Mas quando você começa a chegar em fases decisivas de Libertadores, Copa do Brasil, um jogo, né, que é importante você pontuar no brasileiro, o torcedor e a imprensa, todos nós, a gente cobra que todos os times tenham os melhores jogadores em campo. Então é isso. Eu acho que aumenta muito o leque de opções do Tite, eu acho que tira um pouco o peso com relação a isso, né? Ele ter que sinalizar realmente que está poupando jogadores e que naquele momento não é o melhor time do Flamengo, mas é o que tem disponível e ganha muito em qualidade de elenco. Mas daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo que está chegando para o jogo contra o Bahia. Copa do Brasil afunilando, o capitão falou. Daqui a pouco tem informação. Ia chegar mais um jogador, fica aqui. Não, calma, segura, Tá chegando, eu falei, vai entrar o recado do aeroporto. Quem é? Vai entrar o Pedro lá no aeroporto. Pedro Torres. No aeroporto para chegar no Bahia. Henrique daqui a pouco chega para mostrar o ônibus do Flamengo chegando ao hotel, com os torcedores e tal. Mas eu acho que é importante trazer um outro elemento para esse debate também, que é o seguinte, a gente está falando muito de cobrança da torcida. E o capitão coloca um ponto que é assim, o discurso do Tite em relação a ter ou não jogadores. Vai haver uma pressão dessa diretoria também. É ano de eleição, ela está dando todas as ferramentas para o Tite trabalhar e está negando propostas que, assim, a maioria dos clubes aceitaria. Porque a gente vai falar, 20 milhões de euros pelo Pedro é muito pouco. Concordo. Inclusive, está ali o valor dele no Transfer Market, né? Que é para a gente ter uma base de como funciona. E o Transfer Market, geralmente, é uma plataforma que dá um valor um pouco abaixo do mercado, do que geralmente se é negociado. Então, assim, ali o Pedro vale 3 milhões de euros a mais. A proposta do Nottingham Forest poderia chegar a 25. Da Atalanta, o Flamengo aceitou, mas houve um imbróglio no meio da negociação e a Atalanta acabou desistindo. Esse jogador, o Wesley, teria ido, e aí 20 milhões de euros num lateral. E o Rennes foi o último clube que fez proposta pelo Fabrício Bruno, não agradou o Flamengo, que entendeu que era pouco dinheiro. Então, assim, o Flamengo acaba de negar 3 propostas em euros, com cifras altas, mas que se você fizer uma comparação ali, Pascoal, para o Pedro, realmente, 20 milhões de euros na comparação com os outros 2 é pouco. Não, eu acho que o Pedro é um jogador... não sei, porque o meu olhar para o Pedro é um olhar um pouco diferente, né? Porque o Pedro é um cara que... assim, um jogador, para mim, é um centroavante fantástico. Desses jogadores que às vezes não tem nem muita grife, sabe? As pessoas nem percebem muito, mas o espaço que ele ocupa dentro da grande área, o trabalho que ele faz, quando ele sai da área, ele sabe jogar. Ele não é um centroavante que tem dificuldade de dominar uma bola, de fazer um passe, de auxiliar, de dar uma bola para o companheiro fazer o gol. Muito pelo contrário. É um jogador que é ótimo no cabeceio. Só de peito, acho que ele fez 3 gols nesse Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória. Então, gente, eu estou falando de um jogador absolutamente completo.
Não à toa o Palmeiras queria pagar 100 milhões de reais por ele. Né? Aí o Flamengo falou que não. Agora vieram 120 milhões. O Flamengo falou que não. Jogador do nível do Pedro no futebol europeu custa 60 milhões. Para começar a conversa, custa 60 milhões. Então por que o Pedro vai sair por 20? Aí a gente está vendo os números dele, né? Só para lembrar, ele ainda machucado, né? Tá voltando agora no final de semana, a expectativa é essa, mas ele continua sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ô Mauro, a gente está vendo aí os números, né, dele como titular, em 39 dos 42 que jogou, 29 gols na temporada e nem 2 jogos, não é nem um sim, um não, aquela média de participação em gol, né? O artilheiro do time, o artilheiro do Brasileirão. A informação da diretoria do Flamengo é que o Pedro, neste momento, existe uma maneira de comprar o Pedro, de negociar o Pedro. Isso. A informação é, tem negócio, para quem pagar a multa. Quer saber o valor da multa? Não quero, porque aí eles exageram e não é o Flamengo que não